E aí pessoal do Crônicas, tudo bem? Hoje vamos falar sobre anestésicos locais, que é um tema bem legal. Eu acho que todo mundo tem que saber um pouquinho sobre anestésicos locais, não só os anestesistas, porque eles são drogas que são utilizadas em vários cenários, em várias situações de atendimento ao paciente. Então a gente tem que saber bem como utilizar essas drogas, os efeitos colaterais e evitar causar uma intoxicação nos nossos pacientes. Por isso que eu separei aqui 5 informações bem importantes que a gente precisa saber para lidar com os anestésicos locais de uma maneira bem segura. Vamos lá! Crônicas de Anestesia apresenta 5 coisas sobre anestésicos locais. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre os anestésicos locais é o que eles são. São drogas que, quando são utilizadas, vão causar bloqueio da transmissão nervosa. Como que eles fazem isso? Fazendo um bloqueio dos canais de sódio, impedindo a propagação do potencial de ação. Isso é uma coisa bem importante da gente sempre lembrar, porque os canais de sódio e o potencial de ação que estão presentes nos nervos, também estão presentes no coração e também estão presentes no sistema nervoso central. A gente precisa guardar essa informação para depois, beleza? Então, quem são os anestésicos locais? A gente precisa entender que existem 2 grandes grupos de anestésicos locais, os ésteres e as amidas. Essa classificação é dada por uma característica química do anestésico local. Mas, basicamente, o que a gente precisa saber é que hoje em dia a gente utiliza praticamente só as amidas, que são, por exemplo, a lidocaína, a bupivacaína, a ropivacaína. O pessoal da odonto, se não me engano, usa mepivacaína também. Os anestésicos do tipo éster acabaram entrando em desuso porque eles tinham um potencial alergênico muito mais considerável. E os anestésicos do grupo amida, eles são, em relação a esse, do ponto de vista de alergia, eles são muito mais seguros. Bom, a terceira coisa que a gente precisa saber sobre os anestésicos locais é a dose que a gente vai utilizar do anestésico local. Então existem tabelas mostrando a dose de anestésico local que a gente precisa usar, que a gente pode usar, e esse é o limite para você utilizar no paciente. É muito importante você não utilizar uma dose maior do que o limite imposto no paciente, porque daí vai aumentar muito a chance de ocorrer uma intoxicação. Eu vou colocar a seguir uma tabelinha que tem as doses de cada anestésico local dos principais, né, que a gente utiliza, como a lidocaína, a bupivacaína e a ropivacaína também. Acompanhe aí na tabela. A ropivacaína não tem formulação com vaso porque ela já é uma droga que tem ação vasoconstritora. A quarta coisa que a gente precisa saber sobre anestésicos locais é a maneira de utilizá-los de uma forma segura. Normalmente, quem não é anestesista vai utilizar os anestésicos locais fazendo infiltração, subcutânea, para fazer sutura, por exemplo, ou para retirar alguma lesão. Então, você precisa saber que tem que respeitar aquelas doses que a gente já mostrou para não intoxicar o paciente com anestésico local. Outra coisa bem importante, quando você for utilizar anestésico local com vasoconstritor, que o vasoconstritor tem o objetivo de diminuir a absorção do anestésico local, se tiver vasoconstritor você não pode usar em extremidades, então não pode usar na ponta dos dedos, na ponta do pênis, na ponta do nariz, da orelha, evitar anestésico local com vasoconstritor nessas regiões. No mais, nas outras regiões pode utilizar com vasoconstritor tranquilamente, mas é bem importante lembrar desse detalhe. Outra coisa, sempre que for infiltrar, aspirar antes de injetar. Porque isso é uma maneira de você evitar que estar com a agulha dentro de um vaso e injetar anestésico local diretamente dentro de um vaso, que provavelmente vai levar a uma intoxicação por anestésico local. Parênteses, eu esqueci de explicar que quando você utiliza anestésico local com vasoconstritor em extremidades, como é circulação terminal, existe uma grande chance de fazer vasoconstrição nessa região e fazer necrose.
quinta e última coisa que a gente tem que lembrar sobre anestésicos locais, eu acho que a principal é que anestésico local é uma medicação que tem efeito colateral e intoxica. Porque muitas vezes eu já vi situações, colegas utilizando anestésicos locais como se não houvesse amanhã, faz uma infiltração super extensa de determinada região e o paciente corre um grande risco de intoxicar. Então é bem importante respeitar a dose, como eu já falei, e lembrar que anestésico local intoxica. Normalmente a intoxicação por anestésico local começa no sistema nervoso. Então, geralmente, o paciente começa a referir dormência nos lábios, um gosto estranho na boca, zumbido no ouvido, pode ter distúrbios visuais também e começar com abalos musculares, um período curto de excitação e depois começa com uma depressão do sistema nervoso, podendo chegar até o coma. Normalmente, quando tem esses sinais, em seguida você vai ter os sinais de intoxicação cardiovascular. A intoxicação cardiovascular é muito mais grave e geralmente cursa com parada cardiorrespiratória, exigindo reanimação. Então, quando o paciente começar com queixas do sistema nervoso, como eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é suspender o uso do anestésico local. Então, se estiver infiltrando ainda anestésico local, para de infiltrar e monitorize esse paciente. Coloca um oxigênio, pode colocar uma monitorização com uma cardioscopia, né, para ver ritmo cardíaco, pressão arterial, oxímetro e fica observando para ver se isso não vai evoluir para uma intoxicação cardiovascular. Em caso de intoxicação cardiovascular, com arritmias e após com parada cardíaca, você tem que seguir os protocolos do ACLS para o tratamento. A opção final, no caso de uma reanimação por intoxicação franca de anestésico local, é utilizar uma medicação que se chama intralipide, que é uma medicação rica em lipídio, que já provou ajudar bastante na reversão da parada cardíaca quando causada por intoxicação por anestésico local. Só que o problema é que esse intralipide não tem em toda parte. Então, o que a gente precisa saber, e eu quero que fique gravado com esse vídeo aqui, é evite a intoxicação, respeite as doses do anestésico local, que você não vai ter problema, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do canal. Se você gostou, dá um like, compartilha, inscreva-se aqui no canal, que vem muito mais novidade por aí. Valeu, até a próxima!